Lo tisa et Shem Yehovah Eloheicha Lashavé. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu estava na minha leitura sistemática e estou em Deuteronômio capítulo 5. E ao chegar no versículo 11, onde encontramos o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, algo bastante interessante chamou minha atenção sobre o primeiro mandamento, sobre o significado do primeiro mandamento. O que significa realmente este mandamento? Nós crescemos ao ouvir a interpretação deste mandamento de que significa o não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão em contextos não religiosos. Por exemplo, você está a caminhar e acaba se pancando e diz, ai meu Deus. Então, geralmente, retratamos o primeiro mandamento na ideia de contextos não religiosos. Ou um outro exemplo, estamos em conversas e de repente alguém diga, ai meu Deus. Então, geralmente ao falarmos do primeiro mandamento, falamos muito com o significado de contextos não religiosos. E nestes contextos não religiosos, em que alguém acaba falando do nome do Senhor, acaba invocando ou falando do nome do Senhor Deus, neste sentido aqui, está para muitos tomando o nome do Senhor Deus em vão. Mas será que é exatamente isso que significa o não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão? Quando nós vamos para o original, algo interessante, primeiramente, neste mandamento que nós acabamos encontrando é a palavra tomar, não é tissá. Esta palavra significa claramente tomar, carregar, levar, o que já nos indica uma prática, um hábito, não simplesmente algo momentâneo, algo espontâneo, algo repentino, né? Uma prática assim, momentânea, por assim dizer. Mas que nos indica um hábito, algo constante. Não é? O não tomar, em outras palavras, é carregar, levar como prática. Então, a primeira coisa interessante que nós encontramos no original é da própria palavra tomar, que não nos indica simplesmente algo de um único momento, não é algo momentâneo, mas não uma prática, um hábito. Carregar, na ideia de carregar, levar. Agora, o interessante não consiste somente nessa palavra de carregar, mas senão na palavra chavé, não é? Na palavra em vão, la chavé, na palavra em vão. O que é em vão? No original, o que significa exatamente esta palavra? Que fomos ordenados a não tomar o nome do Senhor, nosso Deus, não é? Em vão. Esta palavra chavé, se repararem, aparece também no versículo, deixa cá ver, no versículo 20, para se referir ao mandamento para o próximo, que diz o seguinte, Velo ta'ane bereacha chavé, ed chavé, Velo ta'ane bereacha, Velo, onde é que está? Ed chavé, ou seja, e não responderás contra o teu próximo testemunho falso ou testemunho em vão. Geralmente em nossas traduções aparece não dirás falso testemunho. Literalmente não responderás contra o teu próximo testemunho. Depois temos chavé. Chavé que é a mesma palavra que aparece no primeiro mandamento. Chavé, podem aqui constatar, temos aqui o shin, o vav e o aleph. Temos aqui essa palavra aqui. Isso aqui é uma preposição, a palavra completa é essa aqui, chavé, é a mesma palavra que vai aparecer para se referir ao mandamento referente ao nosso próximo, que não devemos tomar, ou falar, responder, declarar testemunho contra o nosso próximo. Então, Ed Chavé. E esta palavra aqui, neste mandamento para o próximo, referente ao próximo, ao nível na esfera humana, aqui, geralmente, em muitas traduções, é traduzida por falsidade. Pelo que geralmente encontramos, não tomarás, ou não falarás com falsidade o teu próximo, ou não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, geralmente as traduções em português, para o nosso próximo, traduzem não tomarás com falsidade ou não dirás falsidade contra o teu próximo. Mas, referente ao primeiro mandamento, aqui o primeiro mandamento, no versículo 11, traduzem simplesmente em vão, como que aqui para o primeiro mandamento e aqui no mandamento para o nosso próximo fossem duas coisas extremamente diferentes. Mas se é a mesma palavra chavé para o primeiro mandamento referente a Deus e no mandamento referente ao próximo aparece a mesma palavra, por que traduzi-la de formas diferentes, como se fossem duas coisas semelhantes, ou seja, diferentes, e não traduzi-las como que duas coisas iguais ou com significados iguais, senão semelhantes? Por quê?
Essa palavra, quando nós vamos ver essa palavra, quando nós vamos para constatar um dicionário, e eu estou aqui com o meu dicionário do hebraico bíblico aberto, já na palavra chavé, vamos reparar que essa palavra significa de fato sem valor, inútil, imprestável, fútil, vão, nada, algo vazio, falso. Também significa deuses, na ideia mesmo de falsidade, porque não são deuses, não existem deuses. Também significa falsidade, fraude, logro, não é? No sentido adverbial, ela é utilizada em vão, debalde, inutilmente, falsamente, desnecessariamente. Então, o não tomar o nome do Senhor nosso Deus, na verdade significa não carregar, é não levar o nome do Senhor nosso Deus, falando do nome do Senhor nosso Deus, não é? Algo que não corresponde com a verdade, por assim dizer. Então, não tomar o nome do Senhor nosso Deus não é simplesmente fazê-lo em contextos não religiosos, mas senão é carregar, é tomar o nome do Senhor nosso Deus com base ao que não corresponde à verdade, ou seja, com falsidade. Então, se aqui traduzimos na ideia de falsidade, assim, no versículo, para o mandamento referente ao nosso próximo, traduzimos com falsidade, necessariamente o contexto ou o significado deve ser igual, senão semelhante. Então, neste sentido, aqui não é muito, ou não é simplesmente, não podemos reduzir o significado de não tomar o nome do Senhor nosso Deus simplesmente a contextos não religiosos, mas senão a centralidade da ideia de não tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão é na ideia de carregar, de tomar o nome do Senhor nosso Deus com base ao que não corresponde à verdade, portanto, com base ao que não condiz ao caráter do nosso Senhor nosso Deus e ao que Ele revelou, ordenou sobre si, falou sobre si. Então é simplesmente isso que significa não tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Não tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão significa falar do Senhor algo que não corresponde ao seu caráter ou ao que Ele revelou sobre si ou ordenou. Ou seja, algo sem fundamento, que não tem sustentação com base à verdade. Então é esta ideia que a palavra do Senhor nos apresenta o primeiro mandamento quer dizer de não tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Agora, talvez uma possibilidade de muitas traduções, muitas versões em português traduzirem estas duas palavras, estes dois mandamentos, um referente a Deus, o primeiro mandamento, e o outro referente ao próximo, como que se fossem duas coisas diferentes ou em contextos diferentes. Talvez em Deuteronômios, porque aqui em Deuteronômios é praticamente a repetição de Êxodo 20, onde aparece pela primeira vez estes mandamentos. Então, quando nós vamos para Êxodo 20, já encontramos duas palavras diferentes. Êxodo 20, se repararem em Êxodo 20, deixa eu achar, o primeiro mandamento de fato aparece, Lo, no versículo 7, Êxodo 20, versículo 7, aparece Lo, Tisa et Shem Yehovah Elohecha Lashaveh. Então temos aqui a palavra não, o mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, Lashaveh. Ora, quando nós vamos para o mandamento referente ao nosso próximo, no versículo 16, aparece já não Shaveh, mas essa palavra aqui Shaker. Lo tane be reacha ed shaker. Então, temos aqui shaker e temos aqui Shaveh, Lo Tisa et Shem Yehovah Elohecha Lashaveh. Temos aqui Shaveh e aqui para o nosso próximo shaker. E talvez seja isso que muitos acabam pensando como se fossem, tendo em conta que ali são duas palavras diferentes. Então alguns acabam caindo nessa ideia como que o não tomar o nome do Senhor nosso Deus é simplesmente em vão, no sentido de falar desnecessariamente em contextos não religiosos e olhar para o nosso próximo, o falar não é contra o nosso próximo, portanto simplesmente na ideia de falsidade. Então fazendo uma distinção entre o primeiro mandamento referente ao nosso próximo e ou seja, o primeiro mandamento referente a Deus e este referente ao nosso próximo. Mas na verdade, embora encontremos ali duas palavras diferentes, mas o seu significado é na verdade a mesma coisa, tanto shaker quanto shaveh são a mesma coisa. Vejamos, por exemplo, o que nosso dicionário vai nos dizer referente a essa palavra shaker.
Vamos lá, Shaker. Onde é que está? Onde é que está? Ok, vamos lá, vamos lá. Ok, temos aqui Sheker. Esta palavra Sheker, e ali em função do texto aparece Sheker, mas é a mesma, é só questão de vocalização que é diferente. Então temos aqui a palavra Sheker, que significa mentira, falsidade, engano, fraude, ilusão, e adverbialmente sem motivo ou em vão. Então, a palavra sheker e a palavra chave apresentam o mesmo significado. São palavras escritas diferentes, mas que têm o mesmo significado ou significados semelhantes. Pelo que, novamente, o primeiro mandamento, o contexto, o advérbio do primeiro mandamento, a circunstância do primeiro mandamento é a mesma que o mandamento referente ao nosso próximo, de não falar falso testemunho. Então, o não tomar, amados irmãos, o nome do Senhor nosso Deus não significa simplesmente em contextos não religiosos ou em uma outra situação em que acabamos por falar repentinamente o nome do Senhor nosso Deus, mas senão espelha a princípio uma prática, algo habitual, e em segundo lugar, com falsidade, na ideia de falar do nome do Senhor com base ao que não corresponde ao caráter de Deus ou à sua palavra, senão talvez com base simplesmente ao nosso entendimento. Então, neste sentido, amados irmãos, temos uma chamada de atenção a não falarmos o nome do Senhor nosso Deus com base aos nossos achismos. Toda vez que nós falamos o nome sobre o nosso Deus, toda vez que nós falamos sobre o nosso Deus com base ao que nós pensamos, às nossas visões e tudo mais, e não com base ao que foi revelado, com base ao que corresponde de fato ao caráter de Deus e ao que Ele revelou, portanto, sobre si, estamos a tomar o nome do Senhor nosso Deus. É sobre isto que significa tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Então é carregar, viver também um estilo de vida que não corresponde ao caráter, ou viver, carregar o nome do Senhor nosso Deus, no sentido de um estilo de vida que não corresponde ao caráter de Deus e à sua palavra. Então, resumindo, o não tomar o nome do Senhor nosso Deus é falar de Deus algo que não corresponde ao seu caráter e à sua palavra. Espero que tenha ajudado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube, não é? Deus Apela Reformata. Isto nos ajudará a termos mais conteúdos desta natureza e a crescermos cada vez mais. Também não se esqueça de partilhar para muita gente que entende mal o mandamento de não tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Não significa que você não pode falar do nome do Senhor nosso Deus, mas a ideia é essa que nós acabamos por falar.